Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao HCTR11, um comunicado ao mercado de B3, uma informação relacionada ao Nubank, uma informação relacionada a Taurus, uma informação relacionada à BRF e à Marfrig e tratar aqui a respeito dos resultados do primeiro trimestre de 2023 de Banco do Brasil. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o HCTR11 acabou disparando 10% na presente data, fechando com uma alta de 10,12%. Apesar disso, nos últimos 12 meses, a queda acumulada é de mais de 40%. É um fundo hoje que detém uma liquidez média diária enorme de 7 milhões. Isso para um fundo imobiliário é algo muito grande. Negocia hoje na metade do seu valor patrimonial, mas detalhe, esse fundo acaba quebrando com aquela quase máxima do mercado de que os fundos imobiliários não detêm alta volatilidade. Afinal de contas, ações que caem 40% são voláteis. Imagina então um fundo imobiliário. Então cuidado com esses fundos high yield, o risco é elevadíssimo. Na minha visão, os fundos imobiliários servem para obtenção de renda e não para você sofrer com alta volatilidade. E aí, como justificar investimento em um fundo que oscila dessa maneira, tanto para cima quanto para baixo? Ademais, a vantagem de um fundo imobiliário de papel em relação ao fundo imobiliário de tijolo está no fato de que no fundo imobiliário de tijolo você tem ganho de capital na cota, eles se valorizam. Já o fundo de papel, teoricamente, não se valorizaria, mas com uma disparada de 10%, não dá para dizer isso. E aí, o ganho que você obtém vem também da valorização e não só do rendimento pago. O problema é que o ganho de capital no fundo imobiliário é tributado em 20%. Então essa seria a vantagem do fundo de papel por trazer todos os seus retornos, todos os seus ganhos nos rendimentos. De novo, o mercado está mostrando o contrário. Então cuidado com algumas afirmações ditas sem maiores esclarecimentos e maiores reflexões. Em relação à B3, um comunicado ao mercado trazendo os destaques operacionais do mês de abril de 2023. E é nesse comunicado que a B3 traz principalmente qual foi o volume de emissões e negociações tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável. E aqui na parte de ações, você tem que o mês de abril de 2023 teve um volume aqui de 25 bilhões contra de 30 bilhões no mesmo mês do ano de 2022. Uma queda então de 15% no volume. Mesmo em relação a março, tivemos ainda uma queda de 3,3%. Portanto, de um mês para outro e de um ano para outro, o mercado de ações segue com menos demanda, menos negociação. Já o mercado de renda fixa segue pujante. Houve um aumento de 9,7% em novas emissões e um aumento de 24% em estoques. Dessa forma, você percebe que ainda o Brasil continua sendo visto como paraíso da renda fixa e o capital estrangeiro vem se voltando para a renda fixa. É por isso que as ações não vêm se valorizando tanto. Tem gente dizendo, nossa, o Ibovespa disparou. Cuidado com essa afirmação, Ibovespa disparou. Ele está aqui em 109 mil pontos. Ele já esteve nesses 109 mil pontos já faz 2 anos. Desde quando ele começou a subir aqui em outubro de 2020, durante todo esse tempo o Ibovespa não subiu. Então o Ibovespa não disparou. Nos últimos 5 anos ele se valorizou 30%. Isso aqui é uma valorização pífia. Então no fundo, nesses últimos 2, 3 anos, o que vem acontecendo é uma fase de acumulação, como ocorreu aqui entre os anos de 2009 até final de 2015, em que a bolsa inclusive caiu. Aqui é a mesma coisa, estamos vindo aqui numa fase de acumulação e com queda, se você pegar desse pico aqui até o presente momento. Então a bolsa continua barata, em fase de acumulação, não teve nenhuma disparada. O seu olhar deve ser macro, não uma visão micro ali de alguns meses, 6 meses. Mesmo em 6 meses a bolsa ainda cai 1%. De qualquer forma, a B3 acabou dando uma disparada, subindo 17% nos últimos 12 meses. Na minha visão, B3 acabou ficando cara, negociando a quase 20 vezes lucro. A companhia cresce os seus lucros a uma taxa de 15% ao ano, negociando a quase 20%. Logo, pelo indicador do Peter Lynch, a ação acabou ficando um pouco cara. Não é recomendação. Prosseguindo aqui em relação ao Nubank, publicou também os seus resultados do primeiro trimestre e a companhia reportou um lucro líquido finalmente bastante respeitável de 141 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023 contra um prejuízo de 45 milhões no primeiro trimestre de 2022. Finalmente o banco vem rentabilizando a sua grande base de clientes. A $1 cotado a R$5, isso significa 700 milhões de reais a título de lucro, beirando o 1 bilhão de reais. Contudo, a inadimplência vem subindo, cenário macro ainda é difícil,
pessoa física vem tendo dificuldades de honrar com as suas obrigações. A base de clientes vem aumentando, aumentou em 31% na base anual, atingindo 75 milhões de pessoas, realmente uma base absurda. Quase todos os brasileiros daqui a pouco terão uma continha no Nubank. A receita da companhia cresceu fortemente, saiu de uma receita de 877 bilhões de dólares para o dobro disso, 1,6 bi de um ano para outro, crescimento forte da receita. Os depósitos aumentaram em 34%, principalmente depois que o Nubank conseguiu demonstrar que não tinha nenhum dinheiro vinculado ao SVB, portanto um resultado excepcional no Nubank, não à toa que as ações subiram 20% nos últimos 12 meses. Veja que sempre alguém já prevê o que vai acontecer. Olha só, justamente comecinho do ano, a ação aqui no seu fundo, no caso é estoque, já que o Nubank é negociado lá fora. E aí, as ações começaram a subir fortemente até essa cotação de quase 6 dólares atualmente. O PL ainda segue negativo porque houve prejuízo no ano passado, mas se o Nubank continuar dando lucro, ele vai reverter esse PL para algo positivo. Portanto, um excelente resultado em Nubank. Vamos ver se ele continuará consistente. Ainda assim, o banco negocia a 28 bilhões de dólares, o equivalente a 140 bilhões de reais, sendo que esse valor de mercado é superior ao valor de mercado do Banco do Brasil, que lucra em um trimestre 8 bilhões de reais. Eu tenho dificuldade, por mais que seja uma empresa de tecnologia, seja uma fintech, de comprar uma empresa com um múltiplo tão elevado assim e que começou agora a reportar algum lucro. Por isso, por enquanto, fico apenas de olho, prefiro ficar com o Banco do Brasil mesmo. Continuando aqui, em relação a Taurus, ela viu o lucro dela cair 81% na base anual para 35 milhões de reais, até por isso que as ações de Taurus vêm caindo 15% nos últimos 12 meses. O governo federal vem atuando de forma direta para diminuir as concessões de armas para caçadores e colecionadores, então a receita aqui no Brasil caiu muito. Esse recuo de resultados acompanha o recuo de receita líquida, que caiu 33%, saindo de 676 milhões para 453 milhões. No mercado interno, o faturamento da Taurus caiu 61,7% por conta do atual governo. Só que no externo também houve alguma queda aqui, o que acabou contribuindo para uma baixa forte dos resultados. A companhia produziu ali nas suas unidades no Brasil e nos Estados Unidos 331 mil armas. Isso aqui é um volume 42,4% inferior ao verificado no primeiro trimestre de 2022, então não está havendo tanta demanda, pelo menos não houve nesse primeiro trimestre do ano. E segundo o diretor executivo da Taurus, o CEO, tudo isso se deveu principalmente em razão das vendas no mercado doméstico, que foram impactadas pela indefinição com relação à regulamentação sobre as armas. Para o nosso segmento, além da situação econômica geral, soma-se a expectativa com relação à regulamentação relativa ao setor. Ainda que o decreto 11.366 de 2023 tenha mantido a autorização para aquisição de armas de uso restrito, o consumidor se retraiu completamente na espera de definições mais concretas. Então toda essa indefinição regulatória dificulta as vendas pela Taurus. A companhia ainda por cima teve redução nas suas margens, principalmente pela pressão inflacionária de custos, dissídio dos trabalhadores e menor diluição nos custos fixos, gerando, digamos assim, uma tempestade perfeita nesse primeiro tri. Ainda assim, o endividamento da Taurus segue controlado, o que é muito positivo, então foi um trimestre ruim para a empresa, ainda assim reportou lucro, segue o jogo, tem um pouco de Taurus na carteira e para mim não perdeu seus fundamentos. Se tiver uma alta volatilidade, pode ser que eu faça alguma compra. Em relação à BRF, as ações hoje chegaram a cair quase 7%, mas veja só que movimento maluco, caiu até 9% aqui numa paulada, depois voltou aqui e fechou com uma queda até pequena de 1,35%. Já a Marfrig subiu um pouquinho, apesar de deter ali um pedaço enorme da BRF. Grande parte da receita hoje do EBITDA da companhia depende dos resultados da BRF. Só para você ter uma ideia aqui, no quarto trimestre de 2022, 42% do resultado do lucro operacional da Marfrig dependeu da BRF. Então isso causa volatilidade na Marfrig. Tenho participação na Marfrig, 2% da minha carteira de ações se destina à Marfrig, 2.500 ações a um preço médio de 8,16, é a posição mais arriscada da carteira, focada em proteína animal. O ciclo é de baixa, redução nas margens e nas vendas, e ainda por cima, rumores aqui
aqui de doenças em animais. No caso aqui, toda essa volatilidade ocorreu por confirmação pelo Ministério da Agricultura e Pecuária de 2 casos de gripe aviária ali no litoral do Espírito Santo. E a BRF é muito exposta nesse mercado aviário. Contudo, essa gripe aviária foi confirmada em animais silvestres, não atingindo em princípio granjas comerciais, mas foi suficiente para gerar uma volatilidade intradiária. Por enquanto, ainda nada foi confirmado, mas vocês sabem como o mercado é. Qualquer sinal de doença, pandemia ou coisa do tipo já gera toda essa volatilidade, todo esse pânico no mercado de valores imobiliários no curto prazo. E a Marfrig, por conta desse ciclo de baixa nesse segmento, já acumula uma queda de mais de 50% nos últimos 12 meses, negociando inclusive abaixo do valor patrimonial, aumentando a sua dívida, chegando a uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 3 vezes e sobre EBIT 4 vezes. As margens apertaram fortemente, por isso é momento de cautela, não é recomendação. E finalmente, em relação ao Banco do Brasil, reportou seus resultados do primeiro trimestre. O lucro líquido ajustado foi de 8,5 bilhões de reais, o ROI foi de 21%, um ROI muito alto. ROI de Banco Itaú, que costumamos falar. Esse lucro representou um crescimento de 28,9% em relação a 2022. A carteira de crédito ampliada do Banco do Brasil já superou R$1 trilhão em março, um crescimento de 2,7% no trimestre. Então veja que de um trimestre para outro vem crescendo aqui num ritmo até interessante para um banco do tamanho do Banco do Brasil. E se você comparar aqui com os últimos 12 meses, o crescimento é de 16%. Então é impressionante como o Banco do Brasil vem crescendo, sendo que o maior crescimento é registrado aqui na carteira de crédito pessoa jurídica, o que é recomendável, já que a pessoa física vem causando muita inadimplência. O novo guidance do banco continua o mesmo aqui em termos de lucro líquido, ficando entre 33 a 37 bilhões de reais. Então eu ainda sigo otimista com o meu dividendo por ação de 2023 em R$5. Afinal de contas, nós temos 37 bilhões de lucro líquido ajustado a título de projeção futura, 40% de payout daria um lucro de 14,8 bi. Se você dividir pela base acionária, para você achar o dividendo por ação, o Banco do Brasil tem 2,87 aproximadamente aqui de ações. Então você pode ter até 5,15 ou fechar 5 pila. Se eu dividir isso por um dividend yield exigido mínimo de 10%, eu chego a um preço teto de R$50, eu tiro R$5 aqui para minha margem de segurança, então eu chego a R$45 a título de preço teto. É claro que para mim faz mais sentido esperar eventual correção. Por que para mim? Porque veja só, eu estou bem concentrado em Banco do Brasil atualmente. Eu tenho aqui uma posição de 5.000 ações a R$30 de preço médio. Por isso eu exijo o banco voltando para 38, 37, se possível. Mas um preço teto aqui razoável para quem está começando a aportar ou quem não está tão concentrado seria de R$45. Esse é o meu esclarecimento. Veja que eu não tenho aportado em Banco do Brasil há algum tempo. Faz tempo que eu estou com essa posição aqui, que o banco só vem subindo. Fica difícil comprar. Estou focando mais no Banco ABC, que na minha visão está numa maior oportunidade. Veja que a receita de prestação de serviço também cresceu, saiu de 4,7 bi para 5,1 bi. A operação de seguros, que é a BB Seguridade, tem trazido uma receita impressionante. Veja que quando você pega o BB consolidado, que inclui também BB Seguridade, olha a disparada aqui no resultado, sai de 5 bilhões para 8 bilhões. Por isso que eu não tenho BB Seguridade na carteira. Como eu já tenho muito Banco do Brasil, para mim não faz sentido se expor, afinal de contas o Banco do Brasil detém 60% de participação na BB Seguridade. Vale ressaltar que a política de dividendos foi mantida, são 8 pagamentos no ano, com payout definido de 40% do lucro líquido. O total já destinado aos acionistas no primeiro trimestre foi de 3,2 bilhões. Podemos chegar a 14,8 bilhões, o que dá mais ou menos 3,7 bi por trimestre, pagou 3,2, então se a gente pegar 3,2 e projetar para 4 trimestres, teríamos 12,8 bi, dividindo-se pelo número de ações de 2,87, você chegaria a 4,45, 4,50 se você quiser ser mais conservador. Mas acredito sim em algum dividendo maior aí, chegando a R$5. Afinal, o payout é de 40%. Outro ponto interessante é que as despesas administrativas caíram, saíram de 8,6, 8,7 bi para 8,2. Então o banco tem melhorado a sua eficiência e, além de tudo, reportado resultados muito sólidos. Por isso permaneço firme na minha posição. Por enquanto não vou aportar pelos motivos que já elenquei, mas nada mudou no jogo. O Banco do Brasil segue tecnicamente barato, há um PL projetado de 4 até 5 vezes lucro, banco muito descontado, negociando ainda abaixo do valor patrimonial, abaixo da sua média histórica, que é negociar próximo do valor patrimonial. É por isso que você vê aí preços tetos de mais de R$50 e preços alvos que chegam a R$70 em Banco do Brasil. Por último, o Banco do Brasil ainda publicou um fato relevante, trazendo a sua
remuneração complementar aos acionistas do primeiro trimestre de 2023, após esses sólidos resultados, informando que aprovou, dia 11 de maio, a distribuição de 351 milhões de reais a título de dividendos, mais 1,8 bilhões de reais a título de JCP, totalizando 12 centavos por ação de dividendos, mais 65 centavos brutos de JCP, proporcionando 55 centavos líquidos de proventos de JCP, mais os 12 centavos de dividendos que já são isentos de imposto de renda. Isso dá 67 centavos por ação. Os valores serão pagos no dia 12 de junho, com base na posição acionária do dia 1º de junho, que será a data com. Você precisa ser dono das ações até o dia 1º de junho para ter direito a esses proventos. Se você acabar comprando no dia 2 de junho, que é a data X, você não terá direito a receber os proventos que serão pagos no dia 12. 67 centavos por ação, que é uma remuneração complementar, nas cotações atuais de 44 e 30, dá um yield de 1,5%. Mas, para quem tem o Banco do Brasil a R$ 35,00, por exemplo, esse aqui é um yield de quase 2% apenas nesse pagamento complementar. Acaso o banco realmente venha pagar R$ 5,00 com o projeto, nas cotações atuais de quase 45, isso vai ser um yield de 11%, e para quem tem Banco do Brasil é 35, um yield de quase 15%. Uma excelente remuneração, acima da taxa Selic, acima da grande maioria dos fundos imobiliários e também do CDI. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem diversas aulas exclusivas, como por exemplo essa aula detalhada sobre Bitcoin e como você faz a guarda adequada das suas criptomoedas. Você tem aulas sobre a estratégia do Earning Yield, aulas sobre Small Caps como a Kepler Weber, a nossa carteira do 0 aos 100 mil, já passamos do 5º episódio, nosso mini curso de imposto de renda para investidores, o prazo tem se findado, 31 de maio, e diversas outras aulas, até de indicadores da análise fundamentalista. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultoria de investimentos, deixe meu contato aqui embaixo ou via Instagram. Posso montar a sua carteira por escrito ou via Google Meet, ou só analisar o seu portfólio e dar as minhas recomendações. Sou analista de valores imobiliários 3707 e posso então te ajudar a montar a sua carteira ou fazer os ajustes que eventualmente o seu portfólio demande. Mas já vai deixando aqui nos comentários, diante desses resultados, você acredita que o Banco do Brasil ficou caro? O que você tem feito no momento? Comprado mais ações ou aguardado eventual correção? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!